Olá, pessoal! Nesse estudo da língua, nós iremos ver os tempos verbais do modo indicativo, certo? Nós já conhecemos bastante sobre os verbos, sabemos que eles se subdividem em tempos verbais, né? Mas agora a gente vai ver um pouquinho mais detalhado a respeito disso. Então, olha, quando eles estão no modo indicativo, né, que nós também já sabemos que ele tem três modos: modo indicativo, modo imperativo e modo subjuntivo, certo? E agora nós explicaremos os tempos verbais dentro do modo indicativo, do subjuntivo e do imperativo, tá? Então, olha, no indicativo ele possui os tempos presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, tá? Portanto, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 como presente. 6 tempos verbais mais comuns. Isso no modo indicativo. É aquele modo que a gente tem mais certeza das ações. Então, ó, depois da aula, página 45 pode ser preenchida. O presente do indicativo expressa um fato certo no momento em que ele fala ou escreve. O presente do indicativo também é usado para apresentar outros sentidos. Por exemplo, Fernando joga bola todos os dias. É uma ideia de ação habitual que ele faz sempre, que ele faz todos os dias. Telefono para você à tarde, ideia de futuro, né? Porque você não está telefonando agora, nesse exato momento. Você vai telefonar, tá? A Terra gira em torno do Sol. Verdade científica. Todo ponto científico, toda verdade científica, escrito, artigo, explicações que sejam de cunho científico, ele vai estar no presente, tá? Porque assim, até que se descubra uma nova palavra, uma nova explicação, um novo termo científico, aquele fica valendo como uma verdade científica. Então, por isso, a mais nova e então tempo presente. Acre enfrenta fortes chuvas, efeitos de atemporalidade, certo? Enfrenta porque no presente, porque está acontecendo agora, nesse momento. É muito atemporal, não dá para se saber quando o Acre teve aquele efeito de chuva forte anteriormente. Presente narrativo ou presente histórico. Observe o texto abaixo. Em 1881, Machado de Assis publica outro romance e, mais uma vez, impressiona os leitores. O uso do presente do indicativo para descrever fatos ocorridos no passado é chamado de presente histórico ou de presente narrativo. Trata-se de um recurso que é utilizado para dar mais vivacidade ao texto e realçar os acontecimentos. É como se o narrador voltasse ao momento dos acontecimentos para narrar e presenciasse as cenas. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, certo? Nós temos aqui a página 46 para completar também. E aqui na 47 a explicação. A forma verbal da frase A está no pretérito perfeito, da frase B está no pretérito imperfeito e da frase C mais que perfeito. Então voltemos lá para ver a frase. Minha mãe comprou um livro. Pretérito perfeito. Minha mãe sempre comprava livros. Pretérito imperfeito. E eu li o livro que minha mãe comprara de presente para mim. Mais que perfeito, tá? Então, vamos ver quando acontece cada caso desses. O pretérito perfeito do indicativo, ele expressa uma ação pontual, definida, totalmente concluída no passado. Então, ela se iniciou e ela se concluiu no passado. O pretérito imperfeito do indicativo, ele expressa uma ação
durativa, que ocorreu mais de uma vez ou que costumava acontecer habitualmente no passado, mas também não significa que continue acontecendo, tá? Então ele dá uma ideia de imperfeição, algo que se iniciou no passado, porém não é certeza que tenha se encerrado nele, pode ainda perdurar no presente. O pretérito mais que perfeito do indicativo expressa uma ação no passado, ocorrida antes de outra ação também no passado. Então, o pretérito mais que perfeito são ações que só foram acontecidas no passado, certo? Não deixou nenhum vestígio, nenhuma pontinha aqui de dúvida a respeito da ação ter sido praticada inteiramente no passado. Futuro do presente e futuro do pretérito. Os alunos participarão da roda de leitura, os alunos participariam da aula de leitura se não chegassem atrasados. Tá? Então, a explicação, o futuro do presente do indicativo expressa um fato que ocorrerá em um momento posterior ao momento em que a pessoa fala ou escreve, tá? Então, olha, marcarei uma consulta médica. Então, é um futuro próximo. Você provavelmente marcará a consulta para ir depois de amanhã ou mesmo amanhã, futuro próximo. E o futuro do pretérito do indicativo expressa uma ideia de um fato que aconteceria se outro fato também acontecesse, certo? Então, é um futuro meio incerto. Os gêneros textuais e os seus tempos verbais. Em alguns gêneros textuais, é recorrente o uso de determinados tempos verbais, né? Então, dependendo do gênero, você utiliza sempre aquele tempo verbal que ele vai estar correto. No presente, sempre as histórias marcadas por cronologia, por fases de tempo, de fatos, né? Resumo de livros, sinopse, manchetes, jornais, notícias, fotolegendas. Pretérito, as fábulas, os contos maravilhosos, os relatórios, as notícias, as biografias, piadas e diários. E para o futuro, introdução de livros, contratos, regulamentos, etc. Tá? Então, ó, 47 também está ok. O tempo verbal do modo subjuntivo, agora falando de outro modo. Lembra que a gente já falou do indicativo, tem o subjuntivo e o imperativo. No subjuntivo, ele apenas vai ter o presente, né, ó, do subjuntivo, que é aquele que expressa um desejo, né, um voto, uma orientação. O presente do subjuntivo é muito empregado em frases exclamativas que expressem desejo e votos. O tempo presente do subjuntivo geralmente é utilizado com expressões que convém que, é necessário que, é possível que, tomara que, talvez. Veja a seguir alguns sentidos expressos por esse texto. É bom que você faça parte do grupo, um desejo, uma vontade. Vocês que se entendam, indignação, indiferença, menosprezo. Talvez eu compre aquele livro, fato incerto, uma hipótese. Ela quer que eu leia o conto, fato relacionado a outro no presente do indicativo, expressando uma relação temporal, né? Ele quer que eu leia o conto. 49, 48 tá ok também para responder. 49, pretérito imperfeito. Então, só é o presente e o pretérito imperfeito. Por que imperfeito? Porque ele, no modo subjuntivo, ele costuma ser empregado com a palavra se, sempre. E ele pode indicar um fato incerto também, como uma condição para que outro fato aconteça ou ocorra. É o caso do pretérito, do futuro do pretérito, ó, leria, tá? Se eu fosse você, eu leria mais. Então, aqui nós temos o pretérito imperfeito, a partícula se,
certo? E o tempo aqui, ó, futuro do pretérito. Duvidei que ele soubesse a resposta, tá? Então, aqui já é uma outra forma de indicar um passado incerto. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele é empregado em frases com mais de um verbo. Quando indicar uma condição para que o outro fato aconteça, o outro verbo deve estar flexionado no futuro do pretérito, que foi o exemplo que a Pro acabou de explicar para vocês ali em cima. Se os alunos gostassem de suspense, poderiam, ó, futuro do pretérito, ler as obras de Allan Poe, Edgar Allan Poe. Em situações informais, essa correlação pode fugir a essa regra. Observe, numa situação formal, olha como fica. Se eu fosse você, eu leria mais. Essa é a forma mais indicada, mais formal. E agora, olha a forma informal. Se eu fosse você, eu lia mais. E a gente fala assim mesmo, né? A gente fala muito mais lia do que leria, ia do que iria, certo? Então a gente agora que sabe tem que se policiar em falar corretamente. E o modo subjuntivo também tem o futuro, tá? Ó, quando você ler a obra, saberá do que estou falando, tá? Então sempre vai estar presente no futuro o quando, né? Que é uma expressão que indica tempo. Se você ler o livro, poderemos fazer uma discussão. Então também aqui existe uma condição, né? Se você ler, né? E o verbo aqui tá no infinitivo. 49, mais uma página de atividades, e o futuro do subjuntivo é utilizado para indicar uma condição ou fatos possíveis de ocorrer no futuro. As formas verbais desse tempo costumam ser acompanhadas de expressões como quando e se. Em situações formais de maior monitoramento da língua, geralmente o futuro do subjuntivo faz correlação com a forma verbal no futuro do presente do indicativo. Observe, quando você ler este livro, forma verbal no futuro do subjuntivo. Entenderá o dilema do personagem. Forma verbal no futuro do presente do indicativo. Então, numa mesma oração, né, nós poderemos compor períodos em tempos verbais diferentes, tá? E aí fica mais essa página 50, que também dá para responder, 51 e 51 só. 52 já vem outra coisa. Até a 51 é possível de responder. Porém, é muita coisa para se fazer de uma só vez, tá? Então, nós iremos dividir essas páginas e vocês farão um pouco e depois farão mais durante as aulas online, ok? Então, ó, iniciando aqui da página do presente, página 46, tá? Vocês podem fazer o exercício da 46, da 47, da 48, tá? Vamos fazer 3 páginas primeiramente, depois a gente faz mais, ok? E aí faremos a conferência na aula online. Então, até lá e obrigada.